Vamos ao Senhor em oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de, como igreja, reunirmos em torno do nome do teu Filho, para, confiado nos méritos dele, prestar louvor e adoração a ti. Senhor, nessa hora nós queremos abrir o teu livro, lê-lo mais uma vez, refletirmos sobre ele, e eu te peço que no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, ilumine a nossa mente, que toda distração seja dissipada, senso de temor e reverência caia sobre nós, de modo, Senhor Deus, que a palavra pregada de conformidade com a tua, Senhor Deus, possa ser frutífera no coração dos meus irmãos, no coração dessa igreja, no coração dos amigos que hoje nos visitam. Senhor Deus, que essa noite haja salvação, que essa noite haja edificação, que essa noite haja arrependimento, que essa noite haja, Senhor Deus, encorajamento, e tudo isso, Pai, produzido pelo teu Santo Espírito, por intermédio da tua palavra. Eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus para todos vocês. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus, e nessa noite eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema firmes até o fim. Firmes até o fim, ou melhor, sobre a perseverança dos santos. A história de uma doutrina, ela nunca é apenas a história de uma ideia. A ideia, ela acontece, ela é desenvolvida por intermédio de pessoas, de homens e de mulheres, que em determinado momento de sua vida, de sua história, tiveram que tomar a importante decisão se escolheriam agradar a Deus ou às tradições humanas, se escolheriam se submeter integralmente a Deus ou aos homens. A doutrina da perseverança dos santos afirma que o Deus que salva, Ele guarda, sustenta e conduz os cristãos genuínos até o último dia de suas vidas. Ela não é uma mera página dos livros de teologia. Para nós, como igreja de Cristo no Brasil, ela é parte da nossa identidade. Ela é parte daquilo que somos. Ela é parte não somente daquilo que cremos, mas parte dos eventos que nos conceberam como comunidade de fé. Falar sobre perseverança dos santos, naturalmente, deveria trazer à sua memória a ideia de que nós pensaremos e olharemos para o futuro. Mas como igreja de Cristo, pensar sobre perseverança dos santos também nos leva ao passado de nossa denominação. Por isso, nesse final de semana que marca as celebrações de 93 anos da Igreja de Cristo, eu acho importante que pensemos com seriedade, que abramos a palavra de Deus com reverência, para pensarmos, lembrarmos do nosso passado, para entender quem somos como igreja e para entender um dos nossos distintivos. É natural de todo o movimento cristão ter o seu distintivo. Os batistas têm, por exemplo, a doutrina do batismo por imersão, eis aí o nome batista. Os presbiterianos têm os seus distintivos, os assembleanos têm os seus distintivos, os anglicanos, os luteranos, cada tradição cristã tem o seu distintivo. E nós, como Igreja de Cristo, também temos o nosso distintivo. E talvez você que está aqui nessa noite, um novo membro da nossa igreja, ainda não conheça qual é ou quais são os nossos distintivos. E essa noite eu queria também tomar um tempo para lembrar que a Igreja de Cristo, ela afirma
a salvação eterna do cristão genuíno sem o concurso do mérito próprio. E para que nós pensemos sobre essa doutrina, eu estruturei o nosso tempo nessa noite em 3 momentos. No primeiro momento, nós iremos lembrar a história de fundação da Igreja de Cristo. Voltaremos para o início da década de 1930. Depois de considerar um pouco da nossa história, eu quero olhar com vocês 3 passagens bíblicas que ensinam claramente a doutrina da perseverança dos santos. E no terceiro momento, eu quero lidar com algumas objeções de que as pessoas que creem diferente da gente, que negam o ensino da Escritura, elas levantam para distorcer aquilo que a Escritura fala. Então, eu também trouxe 5 objeções para que a gente possa lidar. Voltando então para 1930, voltando para o cenário religioso do Brasil naquela época. Nós tínhamos um crescimento muito intenso da fé pentecostal, evangelização popular e forte e muitos conflitos doutrinários. O pastor José Egberto, no manual da Igreja de Cristo, disse que aquela época era uma época árdua de evangelização. Poucos recursos, e é nesse contexto que a Igreja de Cristo cresceu, como uma verdadeira obra de fé sertaneja, crescendo de suor a suor, de calo a calo, pelo sacrifício silencioso dos seus pioneiros, homens que, como dizemos, deram plena vazão ao Espírito de Deus, pregavam as boas novas na aridez do sertão. Por isso, nós temos o privilégio de em Cristo arrogar para nós o privilégio de sermos a primeira igreja evangélica brasileira, genuinamente brasileira. Nós não fomos a primeira igreja evangélica no solo tupiniquim. Nós fomos a primeira igreja evangélica formada por brasileiros. As outras, embora tenham a sua importância e o seu papel na evangelização do nosso país, todas elas iniciaram a partir de missionários estrangeiros. A Igreja de Cristo, no entanto, começa com brasileiros nordestinos, cabras da peste, que decidiram fundar essa denominação. Quem, então, pensando um pouquinho nesse sentido, nesse povo simples, esse testemunho de fé e de simplicidade, ele ganha ainda mais brilho quando a gente lembra o contexto da época. Nós estamos pensando na Assembleia de Deus. Ela estava estabelecida como um movimento vibrante, mas que enfrentava os seus próprios desafios internos. Falta de uniformidade doutrinária e disputa quanto o local genuíno da autoridade da igreja. Quem de fato deveria governar a igreja? Um pastor, líder de um campo, suas congregações deveria ter poder, ou a igreja local que poderia fazer isso? Então, essa tensão, ela surgiu, ou fez com que surgisse homens que se tornaram marcos na história da Igreja de Cristo. E aqui eu quero fazer menção a esses nomes: Manuel Higino de Souza, o pastor João Vicente de Queiroz, Estáquio Lopes da Silva, Gumercindo Medeiros, Domingos Augustos Barreto, João Moraes e Francisco Alves. Homens simples, mas profundamente comprometidos com a fé bíblica. Homens que decidiram colocar a fidelidade a Deus e a sua palavra acima do desejo de agradar às instituições. Homens com pouca formação. Homens, muitos deles que aprenderam a ler, lendo a própria Bíblia. Mas ainda assim, não se esquivaram ou se esconderam atrás da sua ignorância para viverem em erro teológico e doutrinário. Eram homens simples, sim, mas tinham zelo por precisão teológica e precisão bíblica. Embora não tenham recebido certificados, os nossos pioneiros eram teólogos, formados em notório saber, que os levou, que os habilitou a irem até as últimas consequências por suas
firmes convicções doutrinárias. E eles, ao construírem as suas ideias, eles não saíram porque queriam fundar uma nova igreja, mas eles saíram porque não podiam negar a Escritura. Quando eles conflitavam aquilo que ouviam dos púlpitos e aquilo que liam na palavra, eles creram que mais importava agradar a Deus do que agradar aos homens. E a questão central em torno do debate era essa: será que a salvação pode ser perdida? Será que a salvação ela é condicionada àquilo que o homem é? Será que um crente que foi genuinamente salvo, genuinamente alvo da graça de Deus, ele pode decair do estado da graça? Será que ele precisa de santidade para a salvação? Será que eles precisam viver com medo? Como muitas vezes nós vemos por aí, as pessoas vêm até a frente, aí o pastor ora, escreve o nome dele no livro da vida, e depois o próprio pastor que orou para escrever o nome no livro da vida diz, ele foi apagado, precisa se converter, e ora de novo, haja caneta e borracha. Se o nome pode ser apagado do livro da vida, haja caneta e borracha, ou lápis e borracha. E assim, eles perceberam que as pessoas não podiam viver uma fé plena, mas viviam com medo. E se alguém afirmar que é de sua própria responsabilidade o ato de se manter no caminho da fé, esse alguém pode até chegar no céu, bater no peito e dizer, eu mereço estar aqui. Mas eles tiveram uma convicção, lendo a Escritura, que saiu do texto, da fala de Deus escrita no papel, que mudou tudo. E a convicção era a seguinte: a salvação, ela é uma obra de Deus. A salvação, ela é uma obra produzida pelo Senhor em sua graça. Ninguém é salvo pelaquilo que faz. A salvação é um dom de Deus. E não somente isso, mas também que a regeneração era definitiva. Alguém quando nasce em seu nascimento natural, nasce morto, conforme o ensino de Efésios. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Paulo vai falar em outra questão, outra passagem, que eles eram inimigos e estranhos no entendimento de Deus. E Deus possibilitou uma nova natureza, regenerou a natureza morta. E esse ato de regeneração foi único, cabal, da parte de Deus. Ele disse por Cristo para Nicodemos, importa que você nasça de novo. E Nicodemos então nasceria, morreria, nasceria, morreria, nasceria e morreria. Isso é contrário ao ensino de Deus e é um desrespeito às Sagradas Escrituras. Mas eles também creram, não somente que a salvação é uma obra de Deus, não somente que a regeneração é definitiva, mas que Cristo de modo algum perderá uma de suas ovelhas. A palavra de Deus nos ensina que Cristo, Ele é o bom e supremo pastor, e que Ele do Pai recebeu as suas próprias ovelhas, e que Ele não é um incompetente para deixar que as ovelhas fujam do seu redil. Às vezes, a nossa visão de Cristo, ela é até um pouco menor do que a de Satanás, porque algumas pessoas dizem assim, eu já vi no mesmo sermão, olha, Satanás, ele não pede licença, ele bate na porta e arromba o coração. Mas Cristo é educado. Aí usa o texto de Apocalipse que está falando para a igreja, não está falando para descrente. Eis que estou à porta e bato. O Cristo bíblico não é um incompetente. Se ele recebeu ovelhas da mão do seu pai, ele as guiará a salvo até o último dia. A ovelha pode ser rebelde, ele tem um cajado para trazê-la de volta para o caminho. Agora, se existe uma ovelha, ou alguém, um animal, que ele sai do caminho, e Cristo
com o seu cajado, não o traz de volta, isso não é um sinal da incompetência de Cristo. Isso é um sinal de que aquele animal não era uma ovelha que pertencia ao rebanho do Supremo Pastor. Cristo não perde as suas ovelhas. E por fim, eles afirmaram que Deus é quem salva. Que Deus, ao salvar, Ele também sustenta aqueles que foram salvos. Foi essa convicção que vem da própria Escritura que os nossos pais afirmaram. Isso então nos leva para o dia 7, a semana entre 7 e 16 de maio, na cidade de Itaú, onde os nossos patriarcas se reuniram e tomaram uma decisão. Nós não podemos permanecer em um lugar onde a palavra de Deus é abertamente contrariada. Nós não podemos permanecer nesse lugar. E então, no dia 13 de dezembro de 1932, nasce ela, a queridinha, a Igreja de Cristo no Brasil. Isso trouxe para eles um preço de convicção. Eles estavam talvez na maior denominação, mais estruturada, onde tinham segurança, em uma época, volte para 30, onde ser crente era um ato extremamente cultural, contracultural, melhor dizendo. Onde ser crente era objeto de humilhação, onde as pessoas não entendiam de fato o que era isso. Eles tinham um ambiente seguro para viverem. Mas agora, por suas convicções, o que esses homens vão fazer? Mas eles estavam dispostos a pagar esse preço. E então surge ela, no primeiro momento chamada de a Assembleia de Cristo. Mas, poucos anos depois, o nome mudou para a Igreja de Cristo no Brasil. E aqui, irmãos, tem uma lição muito importante para nós hoje. A lição de que doutrina não é algo secundário para nós. Doutrina, crença, precisão bíblica e teológica é fundamental para a nossa fé. Por isso, irmãos, que vocês percebem o zelo do nosso ministério em cantar músicas que condizem com a Escritura. Por isso que a gente tenta fundamentar, por isso que a cada domingo você não vem para cá para ouvir os pastores contando da sua própria vida. O que a gente está tentando fazer é abrir o texto e mergulhar no texto, porque o que Deus fala é o que é mais importante para a nossa vida. E olha um fato curioso sobre o nosso nome. De tantos nomes que nós poderíamos ter, o nosso nome é Igreja de Cristo. Se você já andou por aí, em alguns bairros até mais antigos, tinha na fachada da igreja: aqui se reúne a Igreja de Cristo. Em outros lugares estava dizendo: aqui é uma casa de oração da Igreja de Cristo. Parece uma besteira para muitos, mas isso está explicado por uma convicção. O pastor João Vicente de Queiroz, por muitos anos, morou em frente à Igreja de Cristo do Parque Araxá, a casa de oração da Igreja de Cristo. E alguém batia na porta da casa dele e dizia assim: pastor, o senhor pode me dar a chave da igreja? Ele disse assim: posso não, meu filho, eu não tenho a chave da igreja. Se você quiser a chave da casa de oração, eu lhe dou, mas a da igreja eu não tenho, porque a igreja não é as paredes que abrigam a nossa reunião. A igreja é a reunião de crentes em torno do Evangelho, em torno das ordenanças e em torno do conceito de quem pertence e quem não pertence, membresia. Portanto, ouviu, na época da reforma, não sei quantos de vocês estavam aqui na época que nós reformamos aqui a nossa igreja, foi muito legal. Inclusive, nós nos reunimos lá na casa do pastor Raimundinho, na verdade, da irmã Dalva. Não foi dentro da do Raimundinho, foi lá no estacionamento, que é oficialmente da irmã Dalva, enfim, vocês entenderam? E lá nós lembramos, a nossa reunião, Avenida Porto Velho, 1145, não é a nossa igreja. A nossa igreja é a nossa reunião, é onde nós estamos. Isso é
Besteira. Todo mundo entende o que você quer fazer, mas precisão teológica é algo importante. Mas, irmãos, a gente não somos só a Igreja de Cristo. Nós também estamos ligados à tradição protestante. E na tradição protestante, uma coisa muito importante é quem tem a autoridade final em matéria de fé e prática. Então nada adianta eu vir aqui com vocês contar a história dos nossos pais que fundaram, a história bonita de homens simples que romperam com o movimento por conta de convicções doutrinárias, por conta de zelo a Deus. E todo mundo, então nós vamos crer porque eles creram assim. Não. Como protestantes, nós afirmamos que a nossa autoridade final é a palavra, sola escritura. Então toda a tradição no nosso meio só pode ser perpetuada se tiver de acordo com a escritura. Por isso, eu quero olhar 3 textos com vocês nessa noite. E eu queria muito, muito que você tivesse a sua Bíblia aberta, a física. Eu queria ouvir o barulho das páginas sendo folheadas, e que você tivesse, isso não é um mero preocupação, uma convicção de que o papel é mais inspirado do que a tecnologia, mas talvez seja um momento para você se desconectar. Olhar para o papel talvez pode te ajudar a manter-se um pouco mais concentrado e beneficiar a sua própria alma. Contudo, porém, todavia, entretanto, se você não quiser, não tem nenhum problema. Você é adulto, você é maduro, você sabe o que é melhor para você, então é uma orientação. À medida que nós olhamos esses 3 textos, eu tenho uma grande ideia que deve nortear a maneira como esses 3 textos nos ensinam. Primeiro, a grande ideia é a seguinte: nós estamos seguros porque a salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. Nós estamos seguros porque a salvação, ela é uma obra de Deus, do começo ao fim. Por isso, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de número 27. João, capítulo 10, verso 27. Assim está escrito no Santo Livro: as minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O apóstolo João escreve esse texto, e permanece com a sua Bíblia aberta lá. Escreve o seu evangelho para mostrar como é que as pessoas podem ter relacionamento com Cristo como seu Salvador. E à medida então que ele vai revelando Cristo como o verbo que se encarnou, ele apresenta os milagres de Cristo. E nesse momento, no capítulo 10, ele apresenta o eu sou de Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o bom pastor. A promessa ou a identificação de Jesus como o bom pastor está ancorada em uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento. Em uma época em que os líderes de Israel, que também eram considerados como os pastores de Israel, pastoreavam as ovelhas pensando em como poderiam se vestir das lãs, em como poderiam comer da gordura das ovelhas. Quando eles viam a ovelha quebrada, eles não iam lá. Quando eles viam alguém que estava precisando, eles não cuidavam. O Senhor disse: eu enviarei um bom pastor. E então Jesus se apresenta como esse bom pastor. E a marca pela qual Jesus é um bom pastor é porque ele dá vida pelas ovelhas. O compromisso dele com as suas ovelhas é tão intenso, irmãos, que ele dá a própria vida por elas. E aí, no início do capítulo 10, ele faz um contraste.
entre o bom pastor e o mau pastor. Inclusive, eu já vi até algumas pessoas falando, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Aí usam esse texto como referência. Eu entendo, de fato, o inimigo vem fazer tudo o que não presta. Matar, roubar e destruir está dentro das suas atividades. Mas em João 10, o alvo ou o referente do texto não é o capeta. Não é o Costa Oca, o bicho ruim, o mochila de criança. Não é ele. É os falsos líderes. Ou são os falsos líderes. Ele é o bom pastor. O ladrão é o mau pastor. E ele continua descrevendo. E ele chega no verso 27, que foi o verso que a gente leu. E ele fala da identidade das ovelhas. Olha o que ele diz lá no verso 27. Ele fala 3 coisas. As minhas ovelhas. Primeiro, elas ouvem. Depois que elas ouvem, eu as conheço. E elas me seguem. A voz que criou o universo, a voz que criou o mundo e o sustenta, é também a voz que chama os eleitos de modo irresistível, para que eles não consigam resistir. Você já viu como é doce? Depois de uma partida de futebol, meio-dia no sol escaldante, alguém dizer assim, vem tomar uma Coca-Cola gelada. Da tampa vermelha, não da preta. Ou, quando você está no seu ambiente de trabalho e o seu chefe lhe diz, vem aqui na minha sala, tem uma notícia boa para te dar. É difícil alguém não se alegrar com isso, né? Quando a esposa diz, o almoço está na mesa. Mas nenhuma das bênçãos temporais, ou nenhum dos convites humanos, podem ser comparados à beleza e à atração que existe no convite de Cristo. Quando Ele chama, Ele nos laça e nos puxa para si, com cordas de amor, de modo que o seu chamado é irresistível. Diz ele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas são chamadas por Cristo, mas o verso não termina. Olha o verso 27, Cristo diz, eu as conheço. Eu sei o seu nome, eu sei o que fazem, eu sei quantos cabelos tem na cabeça, eu sei os seus sonhos, projetos, eu sei tudo, e eu, por conhecê-las, a pastorearei nas suas necessidades. E o ponto mais importante, talvez aqui, é que depois das ovelhas ouvirem a voz de Cristo, depois das ovelhas terem sido conhecidas por Cristo, olha o que o texto diz, o que elas fazem? Elas seguem a Ele. O ato de seguir não começa no homem. O ato de seguir é uma resposta ao amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque o Supremo Pastor nos amou. E o verso 28, ele continua falando. E ele diz, eu lhes dou o que, irmãos? A vida. Se é eterna, como é que alguém pode perder a eternidade? Se é vida eterna, como a eternidade acaba? Se acabasse, se pudesse cair, se não fosse eterna, ele dizia, eu lhe dou a vida, se você, aquele versículo, né? Faz por ti que eu te ajudarei, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Está lá em Inventários, capítulo 4, versículo 13. Vida eterna é eterna, não tem fim, é para sempre. E ele ainda continua dizendo, tem a vida eterna e jamais perecerão. É impossível uma ovelha de Cristo se perder. Matthew Henry, comentando essa passagem, disse o seguinte, cruzes podem vir,
mas condenação jamais, jamais, jamais perecerão. E agora, ele olha para as suas ovelhinhas e dá uma declaração de proteção e confiança. Ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Para que alguém pudesse perder a salvação, precisaria ir na mão de Cristo, abri-la e saquear a mão do Salvador. Nós estamos guardados nas palmas da mão de Cristo. Aquela mesma palma que foi encravada em uma cruz, aquela mesma palma que foi ferida, hoje ela é o seio onde o povo de Deus habita. Um pastor puritano foi visitar uma senhora em seu leito de morte. E como era comum dos pastores puritanos, ele perguntou: como é que você sabe que no último dia, no último instante, no último fôlego de vida, você não vai escorregar da mão de Cristo? Ao que a senhorinha respondeu: eu sei, porque eu não estou na sua mão, mas eu sou os seus próprios dedos. Quando Cristo me salva, Ele se une comigo, Ele se torna um comigo, Ele me convida a participar da sua vida eterna, Ele me adota e como irmão mais velho, Ele me insere em sua família divina. Ele é o filho primogênito, mas nós, o povo adotado, que faz parte da família e tem direito à herança. Cristo foi gerado da essência do Pai, mas nós fomos gerados no coração. Essa é uma expressão que uma irmã falou para mim. Ela tem um filho adotado e ela estava tendo algumas dificuldades, me pediu para ter um tempo de aconselhamento enquanto a gente orava. Ela me disse assim: pastor, tem uma coisa sobre a adoção que o senhor já deve ter ouvido em muitos lugares, mas eu queria falar de novo. Eu tenho outros 2 filhos a quem eu gerei no meu próprio corpo, e a natureza me obriga a amá-los, mas esta menina, eu não tinha a obrigação da natureza por amá-la. Eu gerei o amor por ela, não no ventre, mas no meu coração. É assim que Deus nos ama. Ele não tinha nenhuma obrigação em te amar, cristão. Mas por um ato livre da sua soberania, Ele te amou e disse: jamais vocês serão arrebatados da minha mão. E no verso 29, o texto continua e Jesus diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que ele recebeu do Pai? Ele recebeu o poder do Pai. E porque ele recebeu do Pai um poder maior do que todos e todos, não existe páreo para Cristo. Páreo para Cristo, com R, não com L. E ele disse, agora reforçando, de modo a última potência, não é só da mão de Cristo que a pessoa vai ter que me tirar para perder a salvação, é também da mão do Pai. Alegarmos a perca de salvação de um cristão genuíno é alegarmos a incompetência de Cristo e de Deus o Pai, Criador do céu e da terra. E ele finaliza dizendo, verso 30, eu e o Pai somos um. Aqui nós temos uma clara declaração da Trindade. Cristo e o Pai são pessoas distintas, mas iguais em poder e glória. A pergunta do Catecismo da Elô. Mas a unidade entre o Pai e o Filho não é só na essência de quem eles são. É também uma unidade naquilo que eles fazem. O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos em uma coisa, irmãos: em guardar o seu povo até o último dia.
em formar um corpo, em edificar um prédio, em ataviar uma noiva. E essa obra não falhará. Vamos para Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número... Eu sei que aí está aparecendo na transparência o 35, mas vamos olhar do versículo 31. Romanos capítulo 8, verso 31. O apóstolo Paulo escreve essa carta para apresentar o seu evangelho. Ele começa no capítulo 1 mostrando a má notícia do evangelho, dizendo que todos estão em pecado, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, não há quem entenda, não há quem busque, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, os pés são velozes para derramar sangue, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então ele apresenta Jesus Cristo como o único capaz de lidar com a miséria do pecado, e ele apresenta Cristo não somente como aquele que perdoa pecados, mas como aquele que satisfaz a sede que Deus tinha por justiça. Ele propicia os pecados da humanidade na cruz de Cristo, e como ato dessa propiciação ele nos justifica. A justificação é o ato de Deus de tirar a justiça de Cristo e colocar em nós. A palavra que também aparece é imputação, mas você pode pegar como um ato de transferência. Você tinha uma dívida muito grande, não conseguia pagar, Jesus tinha muito recurso e ele pagou de todo mundo e ainda deu saldo para nós. E Paulo então vai falando essas coisas, e quando ele chega no verso 31 do capítulo 8, quando ele, depois de expor o evangelho de uma das maneiras mais lindas e profundas, ele pergunta o seguinte: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. E aí, irmãos, ele faz a pergunta que diz respeito ao nosso tema nessa noite: quem pode te separar do amor de Deus, do amor de Cristo? Será que a tribulação tem esse poder? Será que a angústia tem esse poder? Será que a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí no verso 38 ele retoma em confiança e diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é que se perde uma salvação? Como é que se separa do amor de Deus? O texto diz que é impossível. Para explicar um pouquinho do amor de Deus, eu quero lembrar do dia 15 de outubro de 2015. Eu fui fazer um trabalho missionário na igreja Batista Betel do bairro Valentina, em João Pessoa. E ao chegar lá, o meu colega de quarto fez dupla com uma paraibana lourinha, muito bonita. O nome dela era Casey. Nós fomos conversando e eu percebi algumas virtudes nela que me atraíram. Dedicação, caráter. Depois olhei para ela, era muito bonita, então ela também me atraiu. E aí ela, por sua vez, me viu também em toda a minha formosura.
Não estou entendendo a risada. E ela retribuiu o amor. Não é? Da mesma forma, Jesus é bom, não é? Mas observe o que aconteceu aqui. Houve primeiro uma admiração. A admiração, uma vez confirmada, redundou-se em amor. Mas com Deus, irmãos, é completamente diferente. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não encontra nada que nos admirasse, que o admirasse. Pelo contrário, é capaz de que Deus, ao nos esquadrinhar, Ele encontre algo que o repulse, que o afaste dele. Por isso que o amor de Deus, a causa pela qual Deus lhe ama, não é você. Deus não lhe ama por causa de que você é uma boa pessoa, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, não bebe, não fuma e não rouba. Deus lhe ama por causa de Cristo. E Ele somente. Se isso é verdade, irmãos, por que que alguém iria cair da fé? Se é verdade, como é que eu desanimo alguém que entende a fonte da vida como Cristo? Mas a gente tem alguns inimigos, né? Por exemplo, a minha família é a minha base, vai ruir. Se a sua base é a sua família, vai ruir. Famílias não foram feitas para ser base de ninguém. Ou saúde. Saúde é o que interessa. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Vai ruir. No dia que eu fui casar, o pastor disse assim, ó: eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe. Eu não serei o marido da Kate para sempre. Eu espero que um dia, se Cristo não voltar, um de nós dois vai morrer e o casamento vai acabar. Nada garante que as minhas filhas vão dormir vivas hoje. Sabe o que acontece, irmãos? Eu amo abrir a palavra de Deus nesse lugar. Ponto alto da minha semana, motivo das minhas dores de barriga, de 3 às 5 horas da tarde, todo domingo, nervosismo. Amo estar com vocês, mas pode haver um dia que eu não esteja mais aqui. Eu amo ser pastor, mas pode haver um dia que eu não serei mais pastor. Deus pode arrancar minhas cordas vocais, Ele pode quebrar minha perna, Ele pode fazer o que Ele quiser comigo. E se a razão da minha vida existe ou subsiste, se a base da minha vida está em algo que me possa ser retirada, família, filho, saúde, ministério, dinheiro, vai ruir. A única base capaz de alicerçar uma vida é Cristo, e de Cristo nada lhe separa. O amor de Deus por você, irmão, está em Cristo e nada mais. Por isso, é impossível a condenação, é impossível a perdição. Filipenses capítulo 1, verso 6. Nos diz o seguinte: olha como Paulo começa. Eu não tenho dúvida, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, talvez dê certo, vamos fazer a nossa parte, vamos mandar direitinho, que talvez, é isso que o texto está dizendo? Está dizendo o quê? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Certa vez o pastor Russell Philip Shedd foi questionado: é possível um crente perder a salvação? Ao que ele respondeu: depende. Se foi você que se salvou, você pode perder a salvação. Se a obra de Deus na sua vida foi começada por você, pode ser que você perca. Mas se foi Deus que começou, o texto de Filipenses garante que ela vai ser terminada. A origem da salvação é Deus. É Deus quem começa a boa obra. É Deus quem toma o primeiro passo. Eu não vou desenvolver tanto aqui, talvez, a noção de livre-arbítrio. Talvez a gente possa fazer isso em um outro momento. Mas isso aqui fica claro que não dá para sustentar. O nosso arbítrio não é livre. Ele é escravo, pelo menos da nossa vontade. Pelo menos da nossa vontade. Minha comida favorita é churrasco. Carninha mal passada é uma delícia. Mas eu não sou tão fã de quiabo. Se eu for na sua casa e o almoço for quiabo, comerei alegremente. Mas se for picanha, eu comerei duplamente alegre. Se eu tiver que escolher 1 milhão de vezes entre um prato de picanha e um prato de quiabo, a minha escolha não será livre. A minha escolha é cativa da minha vontade. Eu escolherei aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Como é que o arbítrio é livre? Não existe liberdade da vontade. Não existe liberdade do arbítrio. Quando os irmãos, quer dizer que eu não posso escolher mais a minha roupa. Isso é livre agência, é uma outra coisa, não, como eu falei para vocês. Ano que vem, venha para a EBD que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas o ponto aqui da salvação é Deus quem começa. É Deus quem começa e Ele mantém e Ele a completa. A perseverança não é apenas sobrevivência espiritual. A perseverança é avançar com certeza rumo à glorificação. Então, tendo passado pela história da Igreja de Cristo, tendo fundamentado que a nossa história é uma história de acordo com a palavra de Deus, vamos lidar com algumas objeções. Porque nem todo mundo acredita como nós acreditamos. E alguns então falam o seguinte, se a salvação não pode ser perdida, então as pessoas vão viver no pecado. Mas observe o primeiro texto que nós lemos. Ovelha, ela é chamada, ela é conhecida e ela segue. A marca da verdadeira salvação é a obediência. Não qualquer obediência. Não obediência legalista. Uma obediência voluntária. É como aquela história da criança que estava na salinha da tia e a tia disse assim: sente-se agora. A criança disse: eu não vou sentar. Ela: sente porque eu estou mandando, senão eu vou chamar os seus pais. A criança falou assim: eu vou sentar, mas no meu coração eu estou de pé. Não é esse tipo de obediência. Não é esse tipo de obediência. Não é uma obediência pesada. Lembra que eu falei, acho que domingo passado, sobre a oferta? Porque a gente deve contribuir. 2 razões que você, 2 dias que você não deve colocar 1 centavo no caixa dessa igreja. No dia que você estiver fazendo isso com tristeza e fazendo isso porque a gente vai dar algum anúncio aqui, você vai ver, realmente, a necessidade é grande. Eu queria fazer outra coisa, mas já como está tendo necessidade, eu vou contribuir. O Senhor diz em sua palavra que a obediência dos que foram salvos é uma obediência alegre. E a marca da perseverança não é que eu estou enfadado, ai meu Deus, mais um domingo, ai meu Deus, tenho que amar minha esposa, ai meu Deus, tenho que perdoar. Eu vou obedecer com alegria no coração. E a santificação é o maior selo da salvação. Segunda objeção, alguém diz, isso produz uma presunção.
Quer dizer que vocês acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre? De fato, eu não posso negar essa informação. Mas essa informação, ela foi dada pelos nossos opositores. O nome da doutrina é Perseverança dos Santos, que afirma que o crente genuíno, ele vai permanecer perseverante até o último dia. Pode passar. E as advertências do Novo Testamento? E as advertências de vigiar, de permanecer? Se não existe a possibilidade de um cristão cair do estado da graça, esses mandamentos são inúteis. Não tem razão de estar lá. E aqui é onde está duas verdades que caminham junto. A salvação, ela é de Deus, sustentada em Deus, e Deus é soberano. Mas o homem não é marionete na mão de Deus. Existe a responsabilidade humana. Você é responsável pelaquilo que você faz. Eu sou responsável pelaquilo que você faz. Isso aqui é o que nos livra da hipergraça. A hipergraça de viver uma fé de qualquer jeito, uma fé leviana. Nós precisamos fazer tudo para ganhar o jogo, mesmo sabendo o resultado final. Porque o Deus que decreta o fim, Ele também decreta o meio. O Deus que diz o placar do jogo, é também que diz como é que o gol vai ser feito. Mas para você fazer o gol, você precisa estar lá, debaixo da trave. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Próxima objeção. Isso ignora o pecado grave. O que fazer com pessoas que cometem pecados, adultérios, quedas, escândalos, abandono visível da fé, apostasia? Essa vida de pecado, ela é incompatível com a perseverança. E é importante dizer, irmãos, que a perseverança dos santos, ela não nega de modo algum a gravidade do pecado. A Escritura é muito honesta em mostrar que verdadeiros homens de Deus caíram em pecado. Pense em Davi, pense em Pedro, pense em Jonas. Mas aqui existe um fato muito interessante. Todo homem bíblico que caiu em pecado, que era de fato um membro do povo de Deus, era um salvo, ele sofreu disciplina severa. E em resposta à disciplina, ele respondeu em quebrantamento. E o quebrantamento, seguir da disciplina, trouxe restauração. A queda é real, meus irmãos. A queda é dolorosa. Mas existe possibilidade de restauração. Vai comigo para Hebreus capítulo 12, por favor. A partir do verso 4. O texto revela Deus como um pai amoroso. E ele revela a luta de cristãos salvos contra o pecado. Olha o que ele diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e ele açoita todo o que recebe como filho. É por causa da disciplina que vocês perseveram, é porque Deus te trata como um filho. Pois que filho há que não é corrigido pelo próprio pai? Se estáis sem correção, de quem todos se tornaram participantes, logo saiba de uma coisa: você é bastardo e não filho. Irmão, se você é um crente e está vivendo uma vida em pecado, e você não tem recebido disciplina da parte de Deus, isso é um sério indicativo do seu estado espiritual. Talvez você não seja filho, talvez você seja um bastardo. Esse é o padrão de Deus. Deus corrige a quem ama.
Outro dia eu estava fazendo umas coisas erradas aí eu fui disciplinado pelo Senhor. Pensa na alegria grande. Diz assim: Senhor, disciplina é uma coisa boa. Nossa geração aprendeu que a disciplina é uma coisa ruim, porque nós somos expostos a uma maneira errada. Pensa na disciplina de pai com filhos. Hoje é o maior absurdo do mundo o pai disciplinar um filho. Mas vê o que a Bíblia diz. Pois que pai há que não corrige o filho? E Deus, no seu amor paternal, Ele nos traz de volta para o caminho. Olha o ato de Deus enviar o profeta a Davi. Ele estava cego, ele até ficou irado em sua hipocrisia, quando o profeta contou uma parábola. Olha, tem um homem que tinha muitas ovelhinhas, podia fazer o que quisesse com as ovelhinhas, e ele chegou na casa de só um cara que tinha só uma ovelhinha, matou a ovelhinha e comeu. O que você vai fazer com ele? Era ver, vamos matar esse desgraçado. O profeta: é tu, macho. É tu. É tu. Ele foi repreendido. Pedro, depois de negar 3 vezes, o Senhor olhou para ele. E ele foi até as águas de Itagubará, no Mar da Galileia. Inclusive eu estive lá, um dos lugares mais emocionantes. Disse: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Aquilo é disciplina da parte do Senhor, é correção, é restauração da parte do Senhor. Isso é ato de amor. Esse é um texto que eu trago muito para mim. Se eu corrijo alguém é porque eu amo. Entende? Então, não existe arrogância, não existe desconsideração do pecado. A próxima é certeza da salvação e arrogância. Então quer dizer que você tem certeza da salvação? Quer dizer que tu é o bichãozão mesmo, né? Bichãozão mesmo. Tu pode dizer: sou salvo com certeza. Tem aquela música: quem é salvo com certeza bate a mão. Ixi, rapaz, tá ruim o negócio. Quem é salvo com certeza bate a mão. Melhorou. Só que se eu cantar umas 3 vezes, todo mundo vai criando confiança. Aí uma vez eu pessoal: cara, como é que você tem coragem de cantar isso? Você quer dizer que tu é o bom bastante, é o bichão. Não! Porque a salvação não é sobre mim. Eu não vou chegar lá diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, está aqui os sermões que eu preguei, pessoal que eu visitei e tal, que eu orei. Eu vou chegar lá e a única razão que eu vou dizer é Cristo e nada mais. É Cristo e nada mais, não há nenhum outro nome que importa pelo qual os homens sejam salvos. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por fim, irmãos, segurança espiritual não é soberba. Segurança espiritual é confiança em Cristo. Por isso, confie em Cristo. Se você chegou aqui nessa noite e ainda não fez de Cristo o seu bem mais precioso, se você ainda não respondeu em arrependimento e fé ao chamado do Evangelho, hoje o pastor abre a sua voz, abre a sua boca e te chama. Vem, vem, receba a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Segundo, aprenda que doutrina, que estudo teológico é uma necessidade fundamental da sua vida. Não é para você pregar um sermão bonito, não é para você escrever um bom texto, ou para você ter o que falar na mesa de conversa. Teologia é para você não se desesperar no dia que você se deitar no leito de hospital. A doutrina certa, profunda, ela não é testada nos púlpitos, ela é testada nos leitos. Por isso que você precisa conhecer o que Deus diz sobre Ele na Escritura. Estude teologia, ame teologia, conheça teologia. Quantos aqui ouviram falar
de Ricardo Marques. Ricardo Marques era um cristão da nossa cidade, que na noite de sexta-feira foi recolhido pelo Senhor. E ele gravou um podcast há 20 dias atrás, falando como é lidar com o processo da morte. Um doutor em paleontologia, um acadêmico profícuo em muitas áreas, mas o que sustentou ele foi a sua doutrina correta, a sua crença verdadeira. A coisa mais importante para o seu casamento é a teologia. A coisa mais importante para os seus filhos é a teologia. A coisa mais importante para a forma como você administra seu dinheiro é a sua teologia. A coisa mais importante para você gerir a sua semana é um estudo teológico. A coisa mais importante do seu comportamento do trabalho é teologia. Porque a teologia, ela reorganiza a vida. Se você não sabe o que é prioridade na sua vida, você vai distribuir errado o lugar onde você gasta o seu tempo. Se você não sabe o que é importante à luz da palavra de Deus, você vai comer errado. Se você não sabe o que é importante, o que é que Deus diz, você não vai ser um bom funcionário, você não vai ser um bom marido, você vai tomar decisões tolas. Conheça o que Deus diz em sua palavra, conheça e estude teologia, principalmente salvação. Por fim, proclame a salvação em Cristo. Proclame a salvação em Cristo. É nosso papel, como servos e servas de Deus, sermos arautos do Evangelho. Os nossos pais, fundadores, pregavam de sol a sol, cavalo, jumento, sandália, alpercata, jumento e caminhão, para pregar, para anunciar a salvação. Portanto, anuncie essa mensagem. Eu finalizo cantando uma estrofe do hino da nossa igreja. Cantando não, proclamando, declamando. Cante bem alto, ó Igreja de Cristo. Cante bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis quem vem breve, o Rei nosso, Jesus. Que o Senhor nos guarde por sua graça em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor bendito, aqui está o teu povo. Aqui está a igreja de Cristo que se reúne no bairro do Henrique Jorge. Senhor, a tua noiva, atavia ela, Senhor. É o teu templo, é o teu edifício, são as pedras vivas, são as tuas ovelhas, Senhor. As conduz conforme o conselho da tua vontade. Não permita, Senhor, não permita que o inimigo arrebate a palavra do coração dos meus irmãos. Seja exaltado, glorificado, magnificado o teu nome para todo sempre. No nome do teu Filho que nós oramos e te agradecemos. Amém, aleluia, amém.